eu vou aproveitar que eu estou com essa luz aqui e vou falar um pouco sobre ângulo de luz, tá? No início da aula, eu falei para vocês da luz da janela e das luzes que vocês podem ter em casa e direcionar ela sempre de frente para o seu rosto, ou seja, assim, tá? No caso aqui, eu estou colocando a luz em cima do meu notebook. E por que em cima? Quanto mais alta ela tiver, para a gente que usa óculos, eu também preciso muito de óculos, vocês podem ver que no meu caso, não tem um reflexo no meu óculos da luz. Vocês conseguem ver o meu olho. Isso é muito bacana, porque se você deixa a luz muito na sua frente, assim, ó, fica um reflexo no meu óculos e a gente não consegue ver o olho. Eu penso que se você está dando aula para o aluno, é importante que ele veja o seu olho. Eu acho importante, né? E também acho que a luz fica melhor dessa forma. Evita o reflexo no óculos, tá? Então, colocar a luz para cima do seu notebook, da tela do seu computador, é o ideal. Eu estou falando com vocês usando dois dispositivos, como eu falei já. Vocês estão me vendo pelo celular e eu estou vendo vocês pelo computador, que eu consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. Isso também implica na luz, tá? No meu caso, o meu celular é infinitamente melhor que o meu computador. Então, a câmera do meu celular, ela tem muito mais definição. Isso também implica em luz. Então, não adianta, se você está usando uma câmera que não tem uma boa definição, você vai pensar na sua luz, você vai ter um cuidado com a sua luz, não tem jeito, é fundamental, mas ainda assim talvez não resolva a melhor imagem, né? Eu, quando faço uma reunião no Zoom ou estou dando aula como agora, eu prefiro fazer dessa forma, porque a definição da minha câmera é ótima. Se vocês tiverem como optar por isso, eu aconselho. Porque não é só luz, né? É a imagem que você está mostrando para o seu aluno. Essa imagem que você mostra para o seu aluno influencia no ânimo do seu aluno, influencia em como ele vai assimilar a sua aula. Então, se o seu ambiente não for um ambiente agradável de ver, se você não estiver agradável de ser visto, o seu aluno não vai entrar na sua, né? Então, se a gente fizer uma luz lateral, 90 graus, pode ver que metade do meu rosto está escuro e a outra metade está clara. E são recursos que a gente pode usar para complementar, tá? De repente você tem uma luz de frente, que é o que a gente precisa para ser visto, de uma cor, e depois você pega uma outra luz de uma outra cor e coloca de lado, assim. Vai ficar esteticamente interessante de ver. Eu vou falar de cor daqui a pouquinho também, aí eu posso aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas então uma luz lateral, que é muito usado, aqui eu já estou falando mais de recursos de iluminação com um olhar artístico até, tá? Você vai encontrar em fotografia profissional e você vai encontrar em fotografia de cinema, série, televisão. Você vai reparar que a luz sempre tem alguma coisa a dizer. A iluminação, ela não vem só revelar fisicamente a imagem, ela também traz informação, ela significa alguma coisa, né? Então, por exemplo, pegar a luz de lado aqui, eu estou criando eu estou dando ênfase para uma parte do meu rosto só. Talvez eu queira, por algum motivo, se for no caso de fotógrafo ou no caso de algum trabalho artístico. Isso indifere se for do outro lado também. A luz lateral, o efeito vai ser o mesmo, dá na mesma o lado. Depende do perfil, né? No meu caso, o meu perfil esquerdo eu acho que é mais bonito, então eu vou deixar do lado esquerdo. Quem acha que o perfil direito é mais bonito, então use o perfil direito. Tá certo? Tem uma luz que a gente chama, numa área técnica, de luz zenital, que é a luz vinda de cima, certo? Eu falei para vocês colocarem a luz frontal acima do computador, mas ainda assim ela não é uma luz, digamos aqui, zenital. Ela é uma luz frontal ainda, só que eu só estou sugerindo que ao invés de ser bem de frente, dê uma inclinadinha e suba um pouco para tirar o reflexo do óculos. Ela continua sendo uma luz frontal, apesar de vir de um ângulo de cima. A luz zenital seria essa luz aqui de cima, que é a luz que a gente está acostumado, porque é a luz da nossa casa, é a luz do sol, é a luz que a gente está iluminado o dia inteiro. A luz vem de cima, tanto na nossa casa como na rua. Aqui dá um efeito diferente, porque é o spot que a gente fez, então é mais direcional. Se a gente olhar para isso de uma forma artística, a luz zenital, ela cria algumas sombras no meu rosto, como vocês podem ver. Deforma o meu rosto de alguma forma. Isso pode ser interessante se a sua aula for artística, se a sua aula tiver algum tipo de dinâmica diferente, onde os alunos tenham que talvez ler alguma coisa diferente. O momento deles se apresentarem ou deles falarem, de repente, vocês podem propor uma mudança de luz
para criar um outro clima. Eu acho que tudo isso pode ser brincadeiras divertidas que vai aproximar o aluno de vocês e vai aproximar o aluno dessa linguagem do Zoom, para que não seja simplesmente uma aula e um veículo de comunicação, para que isso seja divertido também e criativo de alguma forma, né? Então, a luz de cima cria esse tipo de efeito. A gente tem uma outra luz, que é a luz negativa, que é a luz que vem de baixo. Essa luz é uma luz que ela já traz... Ai, caramba, como é que é a palavra? Coisas sinistras, isso. Ela traz um tema, uma ideia mais sinistro. Você vai encontrar uma luz assim em filme de terror, né? Quanto mais você esconde, ó, mais vai deformando a minha cara, eu vou ficando mais tenebroso. Por mais simpático e bobagem que eu fale de vez em quando, eu ainda fico meio tenebroso, olha só, né? Então, é uma luz, é um recurso interessante também. Dependendo do que vai acontecer na aula, isso pode ser uma outra brincadeira que vocês podem fazer, tá certo? Em geral, a luz frontal é o que eu aconselho, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho de cores. E as cores que eu escolhi para falar são... uma coisa? Claro. Quando você colocou essa luz embaixo aqui, né? O efeito mais tenebroso, o seu fundo lá ficou preto. Ele escureceu. Fica mesmo? Qualquer fundo vai ficar assim? O que acontece? Esse pote está no meu colo, certo? A luz é o quê? Ainda bem que você fez essa pergunta, que eu estava esquecendo de falar de um ângulo. Ainda bem que você perguntou isso. Essa aqui é uma luz direcional. Então, ela só vai iluminar para onde eu apontar, certo? Eu estou colocando ela na frente do meu corpo. Então, como eu coloquei ela na frente do meu corpo, o que acontece? Ela não está vazando luz para trás de mim. Se eu tirar ela da frente do meu corpo, ela vai começar a revelar o meu cenário, tá vendo? Porque a luz, ela rebate no ambiente. Então, se a sua casa, por exemplo, for branca, como é o meu teto, minha casa é uma casa colorida, como vocês podem ver, é uma arte que eu fiz na parede. Mas se eu rebater ela para o teto, ó, se eu só colocar ela para o teto, eu me ilumino inteiro. Parece que é a luz da minha casa. Porque ela está rebatendo no branco do teto e voltando para mim. A luz não está tão forte em mim, porque a minha intensidade de luz está na minha mão. Então, aqui, ó, eu estou só apontando para o teto, eu estou inteiro iluminado, certo? Por que a parte de baixo escondeu o meu fundo? Porque eu peguei a minha fonte de luz, que é esse spot, e coloquei na frente do meu corpo, ó. Então, agora ele só vai iluminar o meu corpo e a minha cara. Lá atrás, ele não está mostrando, certo? E a sua pergunta me fez lembrar de um ângulo que eu estava esquecendo. Eu já ia passar para um outro tema e não ia falar dele, que é o ângulo de trás. É o contraluz. Quando a luz vem de trás. Aqui eu ainda estou bem iluminado, porque ela está rebatendo no branco da minha parede. Deixa eu tentar fazer um outro efeito aqui, que eu acho que vai funcionar para falar da luz contra. Ó. Aqui vocês só estão vendo meu rosto um pouco por causa da luz do computador. Se não fosse a luz do computador, vocês não estariam vendo meu rosto, vocês estariam vendo só a minha silhueta. Deixa eu ver se eu consigo evitar que vocês vejam pelo computador. Aqui, ó. Aí, ó. Certo? Eu baixei a tela do meu computador. Vocês estão vendo? Só a minha silhueta. Sim. Então, o que acontece com essa luz? Esse efeito da silhueta é o efeito que acontece com a gente quando você pega a sua janela e coloca ela nas suas costas. Quando você usa a iluminação... Quando você usa a iluminação da rua, que eu falei da janela, que eu falei que o ideal é deixar a janela na sua frente, se você deixar a janela nas suas costas, vai acontecer aquele efeito lá, de silhueta. Então, você não vai ser visto. Mas aquilo pode ser muito interessante, por exemplo, não vou fazer de novo, mas essa silhueta, ela pode ser muito interessante para dizer uma poesia, talvez, para fazer alguma coisa semelhante, sabe? Ou para você complementar, se você tiver a luz aqui na frente, e você complementar com uma outra luz vinda de trás, de uma outra cor, vai ficar um desenho à sua volta, uma silhueta com aquela cor. Isso pode ser super bonito, tá?